Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Trago aqui mais um momento de reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 16, diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Glórias a Deus! Aqui nós estamos falando a respeito de Uzias, o rei Uzias. O pai do rei Uzias, ele foi assassinado, né? E quando o povo ali coloca ali o menino, porque Uzias na época tinha 16 anos de idade, passou a reinar. Ele assumiu o trono a partir de 16 anos de idade e reinou no período de 55 anos, né? E ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E muitas coisas ele fez, muitas decisões ele tomou, muitos benefícios ele trouxe. Foi considerado um bom rei diante aos olhos de Deus. Porém, um certo dia, ele, desobedecendo assim a lei de Deus, ele decidiu entrar no templo, coisa que só era permitido a os sumos sacerdotes para queimar incenso, né? E ele, se considerando aquele autoridade máxima como rei, ele foi. E os sumos sacerdotes questionaram, dizendo que não poderia fazer desta maneira, entrar no templo sagrado, né, para queimar incenso, mas ele passou por cima desses, se colocando como superior, como rei, volto a repetir, né? Ele se tornou uma pessoa orgulhosa, né, soberba, e ultrapassou ali o limite, rompendo assim, desobedecendo, volto a repetir, a lei de Deus, que foi queimar incenso no templo. Houve a repreensão, volto a repetir, dos sumos sacerdotes. E Deus deu a ele um castigo por desobedecer a lei de Deus. Deus deu um castigo ao rei Uzias, colocando ele com uma enfermidade, lepra, foi o que ele recebeu, e ele precisou ficar isolado de todos em uma casa bem distante, né? Por causa da desobediência, ficou isolado até o dia da sua morte. O que nós podemos entender mediante a esta palavra é que o homem, ele precisa aceitar, se colocar ali na posição que Deus o colocou. Esta é a realidade. Deus colocou Uzias como rei para administrar, para tomar decisões, para beneficiar o povo, abençoar aquele povo. E ele estava fazendo, sim, tudo isto, seguindo a vontade de Deus aos olhos do Senhor. Porém,
por ele se tornar esta pessoa tão poderosa, ele ficou exatamente desta maneira, se tornou uma pessoa soberba e orgulhosa, se julgando todo poderoso, que poderia até mesmo entrar para queimar incenso ali no templo de Deus. E com esta desobediência, volto a repetir, ele recebeu o castigo de Deus com a lepra até o dia da sua morte. E ele morreu, né? Aprendemos que, volto a repetir, se Deus te colocou, meu amado, em uma posição, permaneça na posição que Deus te colocou. Não queira você ser superior, orgulhoso, melhor que alguém, tentar fazer algo melhor que o outro. Não seja você uma pessoa soberba, orgulhoso, colocando o outro assim de lado, deixando o outro de lado, achando que você é o cara, vamos colocar assim, né? Que você é superior, que eu vou fazer, irei fazer. Não. Se coloque na posição que Deus te colocou e permaneça na posição que o Senhor te colocou. Não queira você tentar fazer outras coisas. Não, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, eu irei fazer. Não, eu vou fazer sim. Existem pessoas que, infelizmente, nos dias de hoje, estão tentando fazer desta maneira. Querem fazer exatamente desta maneira como o rei Uzias fez no passado. Olha as consequências a qual aconteceu com o rei Uzias. Hoje também você pode receber consequências por tentar ser o que você não é, por querer fazer uma coisa que não é para que você venha fazer. Se Deus te colocou em uma posição, meu amado, permaneça na posição que Deus te colocou, fazendo ali as coisas que são retas, assim como ele fez durante um bom tempo. Ele fez as coisas retas diante aos olhos de Deus. E assim nós também precisamos fazer as coisas certas, retas, diante aos olhos do Senhor. Ele está contemplando a cada um de nós. Ele está olhando, observando nossa obediência. Nossa obediência. Que nós possamos continuar sendo obedientes à voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, eu não canso de dizer este versículo porque é a pura realidade. O Senhor Jesus, ele manda, ele deixa mandamentos para cada um de nós. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, as boas novas, em cada coração, independente de lugar, ide por todo o mundo e anunciai este evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê, o que não acredita, será condenado. As palavras do Senhor Jesus. E obedecendo a voz do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, eu estou exatamente fazendo hoje, agora, nesse exato momento. Ministrando esta palavra que é viva, santa e verdadeira, que conduz o homem à salvação, à vida eterna. Ainda que muitos possam não aceitar, ainda que muitos possam
fazerem críticas, porque existe, né? Críticas, constantemente. Existem muitos que dizem palavras repetidas, só vive falando palavras repetidas, mensagens repetidas. Esta mensagem eu já conheço, eu já sei, eu conheço essa palavra. E ele insiste em estar ministrando esta palavra que eu conheço. Eu insisto, sim. Em nome do Senhor Jesus. Eu recebo as críticas, aceito e continuo ministrando a cada dia, a cada momento, esta mensagem, que é a mensagem do Senhor Jesus, não é minha não, mensagem do Senhor Jesus, porque Ele me concede a oportunidade para que eu venha fazer exatamente desta maneira, ministrar esta mensagem de salvação, para que um dia as pessoas que fazem críticas possam também se arrependerem, possam também adquirirem conhecimento da verdade. Como o Senhor Jesus ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade, que é as palavras do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, ela liberta, transforma, purifica, cura, salva o homem. Diz ainda a palavra de Deus que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu insisto sim, em nome do Senhor Jesus, para que você que faz as críticas, né, a respeito das palavras que eu trago, que eu estou mencionando, mediante a vontade, a mandamento do Senhor Jesus, né? Que você venha se converter um dia, que você venha se arrepender e confessar o Senhor Jesus no seu coração e até mesmo testemunhar um dia, poxa, eu era um daqueles que criticava a palavra de Deus e hoje estou servindo ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meu amado, o Senhor Jesus é aquele que pode todas as coisas, ele pode tocar agora no seu coração e você se ajoelhar, chorar e reconhecer que é um pecador, que precisa do Senhor Jesus. Ele é esse, poderoso para todas as coisas. Meu amado, que você possa estar recebendo a palavra de Deus no seu coração hoje. E que hoje você tenha esta oportunidade de reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho verdadeiro, o caminho que conduz o homem à vida eterna. E que você não venha ser como Uzias, aquele rei que, volto a repetir, que andou por muito tempo ali na presença de Deus, fazendo todas as coisas retas aos olhos de Deus e se tornou um homem orgulhoso, soberbo. Mas que você, meu amado, possa receber a palavra de Deus e colocar no seu coração e trilhar o caminho ali, com retidão ali, fazendo a vontade do Senhor Jesus, sendo obediente à voz do Senhor Jesus, independente de qualquer coisa, na posição que Ele te colocar, que tu venhas a permanecer, não querer ser melhor que alguém, superior a alguém, mais sábio que alguém, não, de maneira nenhuma. No nosso dia a dia, procuramos ser. Hoje, por exemplo, precisamos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porém, não significa ser melhor que alguém, mais sábio que alguém. Não, de maneira nenhuma. É ser
mais obediente, mais vigilante, estar mais ali se alimentando constantemente da palavra de Deus, estar mais atento à voz do Senhor Jesus falando em nossos corações, estando em comunhão com o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Volto a repetir, obediência é fundamental. Ele, por muito tempo, ele foi o rei Uzias. Porém, no final, ele desobedeceu e entrou ali no templo. Recebeu uma punição. Castigo de Deus. Esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu, e que você possa estar sendo alimentado, assim como eu, alimentado da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.